Família, nós estamos hoje aqui para entender o que Deus quer falar com cada um de nós, e o título pode ser assim: o poder de decidir e colocar cada coisa no seu lugar. Então, nós estamos com Lucas capítulo 16, do versículo 1 a 13. A palavra é uma parábola que Jesus contou sobre um homem que era administrador de uma fazenda e que era um homem desonesto, né? Não era um homem direito, vamos dizer assim, um homem de bem totalmente. Mas o Senhor encontrou uma forma de exemplificar, e nós vamos ver agora. Inicia assim: nós vamos lendo passo a passo, para a gente ir fazendo o comentário de acordo com o que Deus botar no nosso coração, ou no meu coração. E a palavra diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Veja só, que coisa. O que é que Deus, para mim, me ensina? O dar ou não dar. O sim ou não. Mas essa palavra me traz um poder de decidir de acordo com a situação em que eu me encontro vivendo. Até esse homem não vai ter uma discussão, não. Nós vamos ver até o versículo 13, e o Senhor não, o dono da fazenda, da propriedade lá, não faz nenhuma confusão. Ele só decide que a partir daquele momento, essa pessoa não dá mais. Então, quando a gente tem um problema para resolver, aquilo tem um tempo, e chega esse tempo, como tudo na vida, como está lá em Eclesiastes, capítulo 3, para tudo tem um tempo na nossa vida. E nós temos a obrigação de entender o tempo de Deus e colocar cada coisa no seu lugar. É difícil, eu aqui não estou para dizer que é fácil, mas eu estou aqui para dizer que é possível. O que está escrito aqui na palavra de Deus é porque o Senhor sabe que nós podemos colocar em prática. Então, aquele problema, aquela decisão que você tem que tomar, bote nas mãos de Deus, e também fazemos a nossa parte e tomemos essa decisão. Isso é fundamental. Versículo do 3 ao 7. Esse tem um período maior, mas nós vamos entender já já. A partir do versículo 3, diz assim: o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora? O que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então, ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, disse. Respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Vamos para o próximo, versículo 7. Para o outro, perguntou: e você, quanto está devendo? Ele disse assim: 1000 medidas de trigo. Respondeu ele, o administrador: escreva 800. Mandou o administrador. Veja só, o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu, esse homem, ele diz uma coisa interessante aqui no versículo 4. Ele diz assim: já sei o que eu vou fazer. Assim, quando eu for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Sabe por quê? Eu não sei se você já quebrou alguma vez na sua vida, mas é uma desgraça. Ninguém quer te ver na frente. Você é um incômodo na vida das pessoas. Eu sou um incômodo na vida das pessoas quando eu estou precisando. É terrível precisar, meus irmãos. Não importa do que você esteja precisando, você está precisando. Então, é um incômodo, como eu acabei de dizer. Aquele homem, ele não foi desonesto em receber a dívida. Porque o patrão, ele está relatando aqui as coisas. E a palavra de Deus não diz que o patrão se incomodou porque ele fez isso. Um devia 1000 medidas de azeite
Ele disse, você só paga, ou seja, 100 medidas, você só paga 50. O outro devia 1000 medidas de trigo, você só paga 800. O que foi que ele fez? Ele trabalhou o que ele tinha na mão e deu um desconto até onde ele podia dar para aquelas pessoas. Olha que coisa interessante. Ele não roubou o patrão. O patrão ganhou um pouco menos, mas ele podia, ele tinha autorização para fazer aquilo. A Bíblia não fala que ele tinha autorização, mas também não diz que ele não tinha. Então ele fez. E qual era o objetivo dele? Ser recebido por aqueles que ele deu o desconto no dia da necessidade dele. Ele investiu nos amigos dele. E de alguma forma é bom a gente ter essa prevenção na vida, porque como se diz, nós não sabemos aonde vamos chegar. Agora, lá no final nós vamos ter que escolher, porque a nossa vida é de decisão. E o administrador aqui tomou uma decisão de dar um desconto para aquelas pessoas e com isso se beneficiar. Lamentavelmente, essa é a situação. Vamos lá para ver o que é que Jesus fala no versículo 8 sobre isso. O patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Olha, o Senhor disse, muito bem, gostei de ver. E Jesus continuou, as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Às vezes, nós temos a oportunidade de ganhar. Honestamente, não estou falando aqui de desonestidade. E não ganha, se acomoda. Não decide. E o Senhor quer que a gente decida na vida, que é para Ele poder nos abençoar. Então, aquele homem decidiu. E o patrão dele olhou assim e disse, que homem inteligente é esse? Lá até o versículo 13, nós vamos ver que o homem, ele disse no início, que ele não tinha condições mais de trabalhar com ele. Mas o homem pode até ter convidado ele para trabalhar de novo. Porque esse cara é um cara inteligente, ele tem futuro aqui. É só, quem sabe se ele não estava desperdiçando dinheiro porque estava andando com amigos que não prestam. E que ele pode evitar esses amigos e ser um homem de responsabilidade, que é isso que todo mundo precisa ser. Então, o patrão disse assim, esse cara é inteligente. Então, quando você atravessar por alguma dificuldade, quando eu atravesso por alguma dificuldade, o que é que eu tenho que fazer? Ver o que é que eu posso fazer com o que eu tenho. Por exemplo, uma vez eu peguei um bocado de coisa e botei no OLX para vender. Era o que eu tinha para me arremediar, como diz a história. E chegou, viu, um valor. E chega, honestamente. Aquilo eu não estava usando, e aí eu botei para vender e veio o dinheiro. Glória a Deus. Então, muitas vezes você está apertado, precisando de dinheiro, e tem muita coisa dentro da sua casa, que você pode fazer o dinheiro e desobstruir a sua casa. Tome uma decisão. Versículo 9, diz assim, por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam você no lar eterno. Agora, a chamada é espiritual também. Se você tem condições de investir alguma coisa, invista nas pessoas. E com certeza você pode ter alguém que venha para Jesus. Alguém que vai sair de uma situação difícil, de drogas, de álcool, de tantas coisas, de prostituição. E você investiu o seu tempo, e você investiu algum valor na vida dessa pessoa, não é dando dinheiro para ele comprar bebida ou drogas ou outra coisa. Não. Era dando uma oportunidade para essa pessoa, era comprando uma cesta básica e motivando ele para sair daquela, e ele vence aquilo. E a palavra de Deus em capítulo 5 de Tiago diz que quando uma pessoa, um pecador se arrepende, milhões de pecados são perdoados na vida daquele que fez com que isso acontecesse. E ainda tem mais, tem festa no céu, viu? Essa é a palavra que eu tenho para você. Mas nós vamos continuar aqui com o versículo 10. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes.
11. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, que vai por vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras. Se você não for honesto com as coisas desse mundo, quem é que vai botar você para tomar conta com as riquezas verdadeiras? Quem é? Se você não é fiel, se você não é honesto no pouquinho. E o que é ser honesto no pouquinho? É poder fazer algo por alguém e fazer. Você só tem dinheiro para comprar 1 quilo de arroz? Compre 1 quilo de arroz por mês e doe para uma pessoa. Ela vai comer uma semana com esse quilo de arroz. Talvez na casa dela tem 3 pessoas, vai dar para 3 ou 4 dias, sem precisar eles gastarem. Ou seja, investir num quilo de arroz. E você fez isso. Agora, você tem pouquinho, certo? Mas você não faz nem pouquinho. Mas você tem um pouquinho que pode fazer alguma coisa, não tem? Mas você não faz. Aí, o versículo 11 pergunta: pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Quem é que vê a mediocridade em alguém e vai dar uma oportunidade para ele fazer grandes coisas e tomar conta de algo que seja relevante? Não vai. Se você está num trabalho onde você chega por último e quer sair primeiro, chegue pelo menos na hora e saia na hora. Não chegue por último e queira sair primeiro, não. E não precisa também estar puxando o saco de ninguém, não. Mas seja uma pessoa que realmente as pessoas olham e dizem assim, olha, está surgindo uma oportunidade aqui na empresa. A gente vê que você pode fazer alguma coisa. Vem cá para eu explicar o que é. É isso, isso e isso. Agora a responsabilidade sua é essa. Nós entendemos que você tem condições. Você quer? Aí é aquela história do título, do início. O poder de decidir botar cada coisa no seu lugar é meu, é seu, é nosso. Então, Deus quer que a gente vá tomando todas essas providências. E agora chegou uma hora de uma grande decisão na nossa vida. E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Ainda tem mais. Se eu não for honesto com as coisas dos outros, nós vamos ser miseráveis, lamentavelmente. Porque tem pessoas que têm as coisas de forma errada e vivem miseravelmente, sem paz. Porque isso é o que é viver miseravelmente, é aquele que não tem paz. Como diz o povo no popular, que quando bota a cabeça no travesseiro não dorme. Lá em Abacuque, capítulo 3, diz assim: maldito, ou seja lá o que for, daquele que constrói a cidade à custa de sangue, porque um dia chegará os seus credores para receber essa dívida. Aí eu não sei como é que eles vão querer receber, se é dinheiro ou se é sangue também. Então, as pessoas não vão botar algo a mais na nossa mão se a gente não foi justo com aquilo desde o início, com pouco. Se a gente não fez nada, como é que nós vamos ter credibilidade do Senhor para pegar uma obra maior, para ter um cargo melhor na sua empresa, para você ter um salário melhor, porque você precisa ter responsabilidade. E o versículo 13, para a gente encerrar, diz assim: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir a dinheiro. Veja só, isso confunde algumas pessoas que entendem que o dinheiro é uma desgraça. Dinheiro só é uma desgraça na hora que ele toma a sua mente e ele passa a ser mais importante na sua vida do que as outras coisas. Na hora que o seu coração está nele. Mas se a gente for dizer, dinheiro é a perdição, veja só, Abraão, Jó, Salomão, Davi, eram pessoas bilionárias. E aí, deixaram de ser homens de Deus? Nunca. Por quê?
porque assumiam a responsabilidade no pouco e no muito. E decidiram, mesmo sendo prósperos, mesmo sendo ricos, a um lado. Se você escolhe a Deus, você está com Deus. E se você não escolhe a Deus, você já escolheu o outro lado. E esse outro lado pode não ser o melhor. E aí, mas só que você vai ter que escolher, só que eu tenho que escolher. Porque senão, como é que eu vou viver nessa terra? Em cima do muro, eu vou escorregar e vou cair. E talvez caia, ou possivelmente caia para o lugar mais ruim, porque eu não tenho escolhas. Então, nós devemos decidir na nossa vida com a sabedoria de Deus e colocar cada coisa no lugar, no devido lugar. Deus abençoe a sua vida.